A palavra subentende o conceito de imobilidade, como um alicerce imóvel. Isso é desposar em fidelidade. A palavra quer dizer um alicerce imóvel. Aí você vai ver o Salmo 125. O que está escrito lá? Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firmes para sempre. Isso é desposar com fidelidade. Agora Israel virá conhecer o Senhor, coisa que era impossível enquanto ela se divertia com os seus amantes. Deus sempre quis a primazia na adoração. Quando nós falamos aqui, irmãos, vença a carne, adore a Deus, glorifique ao Senhor, é porque essa carne, ela não tem vontade de glorificar a Deus. Eu tenho que vencer a carne, e eu tenho que glorificar a Deus, mesmo se eu não tiver vontade. Porque se eu me deixar dominar, eu vou assistir coisas que não prestam, eu vou esfriar na fé, eu vou andar como a infiel Israel, eu vou me divertir com os amantes. Tudo aquilo que nós amamos quando nos deixamos dominar. Mas quando Deus diz que quer primazia na adoração, é fidelidade, é adoração, é ouvir, é prestar atenção, é chamar. Ouve, ó Israel, a voz do Senhor teu Deus. Dá crédito, Israel. Aleluia. Nós não podemos servir a dois senhores. Igreja, nós somos templo do Espírito Santo e não de deuses estranhos. Deus diz: eu vou me desposar com vocês em fidelidade. Em fidelidade. 1 Pedro capítulo 2 e verso 9 diz: vós sois, igreja, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita. Tem gente que diz assim: eu sou eleito. Eleito anda em santidade. Eleito somos nós. Nós é que somos eleitos. Porque aquele que é eleito, ele anda em santidade. Tem muita gente enganada por aí, mas nós somos uma geração eleita. É verdade que Deus está falando com Israel, mas nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós também fomos adquiridos pelo Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas. Nós andávamos em trevas, mas Isaías diz que uma maravilhosa luz nos encontrou. Glória a Deus. Nós somos uma geração vencedora, que já ganhou,
que já venceu as eleições, porque Deus já escolheu, e nós fomos enxertados na videira verdadeira. Lucas 19:9, quando este Deus ele entra na casa de um publicano chamado Zaqueu, ele diz: hoje houve salvação nessa casa. Embora fosse um pecador notório, aquele homem, ele era uma pessoa especial, a saber, filho de Abraão. Jesus enfatizou aqui a importância da natureza sem par de todos os homens, pois todos são importantes. Nicodemos veio até Jesus e foi confrontado pelo mestre de que necessário vos era nascer de novo. Certamente Nicodemos poderia ter compreendido uma declaração como todos os gentios precisam nascer de novo, e teria pensado que isso significa que eles precisavam converter-se à religião judaica, recebendo os ritos e praticando os princípios da lei judaica. Muitas pessoas compreendem isso em unir-se a uma organização religiosa, em fazer confissão de fé, ou em passar por vários rituais ou cerimônias, e é justamente isso que se chama regeneração institucional. Jesus, porém, falava de regeneração que consiste em renovação ou transformação espiritual, em que o indivíduo torna-se um ser diferente, um ser espiritual. Para Nicodemos não havia como retornar ao passado e viver de novo de maneira melhor. Para ele, o que foi feito não pode mais ser desfeito. Não havia como apagar o registro da vida. Jesus estava lhe dando a oportunidade de ser um cidadão dos céus, mas foi reprovado por não compreender a doutrina básica de fé espiritual. No contraste a Nicodemos, nós vemos um ladrão que estava na cruz, pedindo a Jesus que lembrasse dele quando entrasse no reino. E ele não desejou, irmãos, uma instantânea libertação da cruz. Pelo contrário, estava convencido de que deveria morrer, mas desejou que o nosso Senhor, em sua graça, se lembrasse dele, recebendo em seu reino. Ele desejou que no despertar do sepulcro pudesse entrar na alegria do seu Senhor. Ele ousou crer na vitória final de um rei que naquele exato momento não demonstrava outra coisa além do seu poder de morrer. Existe algo de singularmente, irmãos, existe algo de singularmente tocante na confiança e na forma desse apelo. O ladrão não pediu nenhuma vantagem especial, não pediu nenhum lugar na mão direita ou esquerda, nenhum lugar no palácio do rei, mas no deserto da sua vida, quando todos o haviam desamparado, o bom mestre estava à espera da sua confissão, do seu pedido, do seu apelo. A presença de Jesus falou ao coração daquele homem. Jesus não disse nada até então, mas a sua presença tocou o coração daquele homem. Ele contentava-se em não ser esquecido, ele só queria ser lembrado. Isso feito a um rei moribundo, envolto em opróbrio, envolto em dor, envolto a zombaria. E Jesus olhou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ei, Calabachai. A presença de Jesus tocou o coração daquele homem.
Nós não precisamos de show, não precisamos de um cantor famoso, de um pregador famoso. Nós precisamos da presença de Jesus para falar ao nosso coração. Aí nós vamos deixar a letargia espiritual, nós vamos sair das trevas para entrar na graça do Senhor. Deus se lembrou de nós nessa noite. Deus se lembrou de nós nessa noite. Ele disse àquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Porque para Deus um dia é como 1000 anos, é como 10.000 anos, é como a eternidade, que para Deus é como um dia. E quando Ele diz hoje, aí alguém diz: mas naquele dia eu não estava. Mas o nosso Deus é tão poderoso que Ele transcende o tempo, Ele é onipresente. Jesus, ao mesmo tempo que estava na terra, Ele era homem, mas também era Deus. A sua presença estava nos céus, a sua presença estava no paraíso. Deus está em todos os lugares. Se você crê hoje, estarás com o Senhor no paraíso. Se você crê, a sua alma, ela é recebida, ela é cheia, ela é transbordante da presença do Espírito Santo. É a presença que fala ao nosso coração. Volta, esposa, o marido, o esposo, ele atrai você ao deserto. Será que nós não percebemos ainda que Deus está permitindo um deserto em nossa vida? Será que nós não percebemos ainda que nós fomos deslocados para sair do meio da multidão, da aglomeração, das festas, das festividades, porque Deus quer falar ao nosso coração, Deus quer sustentar, porque faltou recursos, está faltando a chuva para muita gente, e Deus está permitindo tudo isso acontecer com um propósito de falar ao nosso coração. Se coloque de pé. Glória a Deus.